Tudo começou em meio à maior crise da década para a Honda na Fórmula 1, ao final da temporada de 2008, marcada por resultados decepcionantes e um investimento que parecia cada vez mais sem retorno. A montadora japonesa tomou uma decisão drástica: abandonar a categoria. O mundo da F1 foi pego de surpresa, afinal, mesmo com 2 temporadas fracas, a equipe ainda tinha nomes de peso como Jenson Button ao volante e o engenheiro-chefe Ross Brawn, um dos mais respeitados da história da categoria. A Honda deixava para trás um projeto milionário, um chassi novo já em estágio avançado de desenvolvimento e um grupo técnico altamente capacitado, mas o que parecia o fim de uma era se transformaria no início de uma das maiores histórias de redenção e sucesso da F1 moderna. Ross Brawn, que havia assumido a direção técnica da equipe em 2008, recusou-se a ver o projeto desaparecer. Em poucos meses, ele liderou uma operação de resgate que envolveu negociações com a própria Honda, fornecedores e patrocinadores para adquirir os direitos da equipe. O resultado foi o nascimento da Brawn GP, uma equipe independente com um orçamento apertado, sem patrocinadores principais e com pouquíssimo tempo de preparação antes do início da temporada 2009. A equipe teve que adaptar o novo carro, o BGP 0001, para funcionar com motores Mercedes, em um trabalho quase artesanal, considerando o cronograma apertado. Mas mesmo com essas limitações, o carro nasceu incrivelmente competitivo, graças a uma solução técnica que se tornaria polêmica: o difusor duplo. O difusor duplo, desenvolvido por Brawn, Williams e Toyota, maximizava a pressão aerodinâmica ao redor do assoalho do carro, algo que as outras equipes não haviam considerado ou explorado na mesma intensidade. A Ferrari, a McLaren e a Red Bull protestaram, mas a FIA declarou a solução legal. Isso deu à Brawn GP uma vantagem inicial absurda, especialmente nas primeiras corridas da temporada. No GP da Austrália, abertura do campeonato de 2009, Jenson Button conquistou a pole e venceu com autoridade, enquanto Rubens Barrichello completou a dobradinha com o segundo lugar. Foi um dos inícios de temporada mais impactantes da história da categoria. Se você está curtindo conhecer essa história inacreditável da F1, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para acompanhar tudo sobre o passado e o presente da categoria. Histórias como essa só acontecem uma vez e a gente traz todos os detalhes para você. O domínio da Brawn GP continuou nas corridas seguintes. Button venceu 6 das 7 primeiras etapas do campeonato, deixando claro que a equipe era favorita ao título. Mas conforme a temporada avançava, as equipes adversárias começaram a entender e copiar o conceito do difusor duplo, diminuindo a vantagem técnica da Brawn. Além disso, o orçamento limitado da equipe dificultava a introdução de atualizações ao carro na mesma velocidade das rivais. Foi nesse momento que a experiência de Ross Brawn em gerenciamento de campeonato se mostrou decisiva. Ele soube administrar os recursos, priorizar corridas importantes e manter o foco da equipe, mesmo sob pressão. Rubens Barrichello, por sua vez, teve um papel essencial dentro da equipe. Além de conquistar vitórias importantes, como no GP da Europa e no GP da Itália, ajudou a empurrar a Brawn GP ao título de construtores com sua consistência e experiência. A rivalidade com Button foi intensa, mas profissional, e ajudou a manter a equipe competitiva até o fim do campeonato. No GP do Brasil, penúltima etapa da temporada, Jenson Button garantiu o título mundial de pilotos com um brilhante desempenho de recuperação, e em Abu Dhabi, a equipe confirmou o campeonato de construtores. Tudo isso com um time que quase não existiu, mas o conto de fadas da Brawn GP não termina na bandeirada final do GP de Abu Dhabi, em 2009. Na verdade, é aí que a história toma um rumo ainda mais simbólico. Depois de conquistar os 2 títulos, de pilotos com Jenson Button e de construtores com um time que, um ano antes, estava prestes a ser extinto, a equipe se tornaria o embrião de uma das potências mais dominantes da história da Fórmula 1 moderna. Com o sucesso estrondoso da temporada, a Brawn GP chamou a atenção de gigantes. E em novembro de 2009, menos de um mês após o fim da temporada, a Mercedes-Benz anunciou a compra de 75% da equipe. Nascia ali a Mercedes GP, equipe que mais tarde, com Lewis Hamilton ao volante e sob o comando de Toto Wolff, dominaria a Fórmula 1 de forma implacável por quase uma década. Mas o início dessa dinastia não seria possível sem a ousadia, o talento
talento e a inteligência estratégica de Ross Brawn. E é justamente aí que o legado da Brawn GP se solidifica como um capítulo essencial na evolução do esporte. Ross Brawn não foi apenas o nome por trás de uma equipe campeã, ele foi o arquiteto de uma revolução silenciosa. Durante toda a temporada de 2009, enquanto os rivais corriam atrás, tentando entender como aquele carro branco e simples estava vencendo tudo, Brawn e sua equipe mantinham uma calma quase desconcertante. O segredo estava no conhecimento acumulado, na preparação precisa e na crença de que uma estrutura enxuta, com pessoas certas nos lugares certos, poderia vencer gigantes. Não por acaso, muitos dos engenheiros e técnicos que passaram pela Brawn GP seguiram carreiras brilhantes na Mercedes e em outras equipes de ponta. E tem mais, o que muitos fãs não sabem é que a própria existência da Brawn GP forçou a FIA e outras equipes a se reinventarem. A temporada de 2009 foi um marco técnico, com mudanças drásticas nos regulamentos aerodinâmicos. A Brawn aproveitou isso como ninguém, e por isso mesmo foi também um ano de aprendizado amargo para os outros times. A Red Bull, por exemplo, aprendeu muito com os erros de 2009, o que contribuiu para sua ascensão nos anos seguintes. Já a McLaren e a Ferrari, que começaram aquela temporada atrás e sem a solução do difusor duplo, viram o título escapar mesmo com pilotos experientes como Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen e Felipe Massa. Mas o impacto da Brawn GP vai além dos números e troféus. Ela provou que a Fórmula 1, apesar de ser um esporte de alto investimento, ainda tem espaço para histórias humanas, para superações, para milagres técnicos. Ross Brawn, que já havia vencido com Michael Schumacher na Benetton e na Ferrari, se consagrava agora como um gênio absoluto da Fórmula 1 moderna, e Jenson Button, por sua vez, deixou de ser visto como um piloto comum e passou a ocupar um lugar entre os campeões do mundo graças a uma temporada praticamente impecável. Você que está assistindo até aqui, comenta aí embaixo, você já conhecia essa história toda por trás da Brawn GP? Ou ficou surpreso com tudo o que aconteceu nos bastidores? Aliás, você acredita que hoje em dia ainda seria possível uma equipe independente vencer o campeonato como a Brawn venceu em 2009? Quero muito saber a sua opinião, porque esse tipo de história mostra que a Fórmula 1 é muito mais do que corridas. É sobre genialidade, resistência e sonhos. E claro, se você está curtindo esse vídeo, já deixa o like agora mesmo, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais fãs de F1 como você. E se é a sua primeira vez por aqui, aproveita e se inscreve no canal Grid Completo. Aqui você encontra histórias incríveis da Fórmula 1 contadas com detalhes que poucos mostram. Ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Voltando ao nosso enredo, uma das grandes ironias do caso é que se a Honda tivesse permanecido na Fórmula 1 por mais uma temporada, talvez nunca tivéssemos ouvido o nome Brawn GP, e muito menos a Mercedes teria herdado uma base tão vitoriosa e bem estruturada. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Quantas outras histórias como essa podem ter ficado pelo caminho por conta de decisões corporativas? A Brawn GP só existiu porque Ross Brawn teve a coragem de comprar a equipe com um cheque simbólico de 1 libra esterlina, mas carregando nos ombros a responsabilidade de manter centenas de empregos e o sonho de muitos profissionais vivos. Por fim, o que fica da história da Brawn GP é uma lição atemporal. Nunca subestime a força de uma equipe unida, liderada por alguém que conhece profundamente o esporte. Nunca duvide do poder da inovação, mesmo em um ambiente onde tudo parece definido pelo dinheiro. E acima de tudo, nunca perca de vista que na Fórmula 1, assim como na vida, os maiores milagres acontecem quando preparação encontra oportunidade. E antes de terminar esse vídeo, me responde aí nos comentários. Você acha que a Brawn GP foi o maior conto de fadas da história da F1? Ou existe outra história que te emociona mais? Quero ver sua opinião aqui nos comentários, porque esse tipo de discussão enriquece ainda mais o conteúdo da nossa comunidade.